Chegou a hora das notícias do esporte com Jorge Vinícius. Bom dia, Jorge. Bom dia para você, Mauro. Bom dia, Adriana. Todos que nos acompanham aqui no Nova Manhã. Jogada de hoje com Libertadores, com Liga dos Campeões da Europa, com Sul-Americana e também com datas dos próximos compromissos da seleção brasileira para eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Porque a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, divulgou que a seleção brasileira voltará a campo pelas eliminatórias no dia 4 de junho, num jogo programado para Porto Alegre, no estádio Gigante da Beira-Rio, o estádio do Internacional. Então o Brasil vai entrar em campo no dia 4 de junho pelas eliminatórias da Copa do Mundo, vai enfrentar nessa data, no seu compromisso, a seleção do Equador. E depois vai enfrentar no dia 8 de junho a seleção paraguaia no jogo programado para o estádio Defensores del Chaco em Assunção. Então a definição aí de quando a seleção volta a disputar as eliminatórias sul-americanas só no mês de junho. Hoje teremos jogo importante, a primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Confronto interessante envolvendo o Real Madrid diante do Chelsea. E amanhã será a vez de Paris Saint-Germain e Manchester City na partida de número 1, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Já na América do Sul, Libertadores, hoje muitos jogos envolvendo times brasileiros. Na sessão das 7h15, o Flamengo enfrenta o Unión La Calera. A equipe chilena tem como destaque Valdívia. Mauro Taliaferri, você que é um profundo estudioso do futebol brasileiro e chileno, você se recorda do Valdívia ou não? Do chileno Valdívia? Aquele que jogou no Palmeiras? Aquele mesmo. Ele está ainda em atividade. Lembro. E ele é um bom jogador, Ele é reserva. Hoje ele é reserva do Unión La Calera, que será o adversário do Flamengo às 7h15 da noite pela Libertadores da América. No mesmo horário, o Atlético Mineiro enfrenta o América de Cali da Colômbia. Ainda pela Libertadores, hoje às 9h30 da noite, Internacional e Deportivo Táchira da Venezuela. O Palmeiras enfrenta o Independiente del Valle do Equador, enquanto o Santos está em Buenos Aires, Argentina, para encarar o Boca Juniors. E aí, Mauro e Adriana, um detalhe interessante sobre o Santos, né? O Santos vem de 3 derrotas consecutivas, uma na Libertadores, 2 pelo Campeonato Paulista, e a última derrota foi na Vila Belmiro. Entrou em campo com o time de reservas e perdeu para o Corinthians por 2-0. Não perdia na Vila para o Corinthians há 7 anos. O que é que aconteceu? A torcida foi ali se manifestar, protestar em frente à residência do técnico argentino Ariel Holan, e o Ariel Holan falou: não, eu não vou ficar aqui no Santos, não. Estou me sentindo inseguro, pressionado. A torcida soltou rojão, vários fogos, entendeu? Fez aquele barulho ensurdecedor na frente da casa do treinador do Santos, e o Ariel Holan se demitiu. Ele chegou a um acordo com a diretoria do Santos, falou: não fico mais no Santos, vocês não me dão reforços, estou com problemas de salários no clube, salários atrasados. Inclusive, me parece que até o próprio técnico tem salários atrasados. E aí ele pegou a mala e voltou para a Argentina. Então o Santos hoje será treinado pelo auxiliar, o Marcelo Fernandes. Mas ao que tudo indica, pelo menos a informação vem do México, Juan Carlos Osório, que treinou o São Paulo também, vai assinar contrato com o Peixe. A informação que a gente tem nesse instante é que há uma possibilidade de Juan Carlos Osório ser o novo técnico do Peixe. Da Libertadores para a Copa Sul-Americana, Bahia e Ceará entram em campo hoje. Esses dois times vão fazer a final da Copa do Nordeste, mas hoje concentram as suas atenções na Copa Sul-Americana. O Bahia enfrenta o Guabirá Santa Cruz, 7h15 da noite, enquanto o Arsenal de Sarandi recebe às 9h30 o Ceará. Então estão definidas também as datas das finais da Copa do Nordeste, definição ontem por parte da CBF. No próximo sábado, Bahia e Ceará vão se enfrentar no estádio de Pituaçu, em Salvador, no jogo de ida, e na volta, no outro sábado, dia 8 de maio, o Ceará recebe na Arena Castelão, em Fortaleza,
o time do Bahia. Ceará e Bahia que vão reeditar a última final da Copa do Nordeste, vencida pelo tricolor baiano. E para a gente encerrar aqui, estão definidas também as datas das semifinais do Campeonato Carioca. Volta Redonda e Flamengo, no primeiro jogo, vão se enfrentar no próximo sábado, às 9h, em Volta Redonda. E domingo, 4h, no estádio Luso Brasileiro, teremos Portuguesa Carioca diante do Fluminense. São esses os nossos principais destaques de hoje. Eu tenho mais um e ele é negativo, Mauro. Informo ou não informo? Vai. Vamos lá, estamos aqui prontos para aguentar. Bora. O destaque lamentável é que ontem à noite, pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta entrou em campo no estádio Moisés Lucarelli e perdeu para a Internacional de Limeira por 1-0. E na saída dos jogadores, o ônibus da Ponte Preta, ele foi apedrejado por próprios torcedores. Não sei se torcedores ou marginais, bandidos, que vestem camisa de torcidas organizadas. Em meio às torcidas organizadas, eles agem desta forma, né? Violenta. E ontem, alguns desses torcedores da Ponte Preta atiraram pedras, ameaçaram os jogadores. E um deles, do ônibus, conseguiu gravar. O Vini Locatelli, jogador de meio campo da Ponte, assustado, ele pegou o celular dele e começou a gravar. E aparentemente ali os jogadores não sofreram nada, apenas os estilhaços do vidro apedrejado acabaram provocando alguns cortes, mas a noite da delegação da Ponte Preta, da comissão técnica dos jogadores, terminou na delegacia em Campinas, fazendo boletim de ocorrência. Eu não sei até onde vai parar esse excesso de violência. Os torcedores já não podem entrar no estádio devido à pandemia, mas estavam esses torcedores aglomerados, os torcedores organizados, fazendo uma emboscada para a própria delegação, emboscada dos próprios torcedores para o elenco pontepretano. Fato lamentável, mas que a gente tem que registrar aqui, Mauro. Você sabe que lá no Piauí, o time do River, eu acho que isso foi no domingo, ou na segunda-feira, foi agora, por esses dias, o time do River, do Piauí, também passou por essa situação. Aí os jogadores desceram do ônibus e devolveram as pedradas. Partiram pra guerra, praticamente, né? Os torcedores apedrejaram o ônibus, eles desceram do ônibus e lançaram as pedras de volta nos torcedores. Quer dizer, nada justifica esse tipo de atitude, mas você vê o nível do estresse que esse tipo de atitude dos torcedores faz com que os jogadores passem, né? E outra coisa, gente, é só futebol, é só um jogo de futebol. Não vai alterar nada na sua vida se o seu time ganhar ou perder. Seu amigo vai tirar sarro de você? Vai, aceita, porque daqui a pouco vai ser você que vai tirar sarro do seu amigo. O que vai mudar na sua vida se o seu time ganhar ou perder? Pensa, para e pensa. Usa a cabeça, não usa o fígado, não usa o estômago, não usa o coração. Para e pensa, usa só a sua cabeça. O que muda? Sabe, se o seu time ganhou ou perdeu? Se perdeu, você ficou um pouco triste? Se ganhou, você ficou alegre? Mas na sua vida, de uma forma geral, não mudou muita coisa, não é verdade? Justifica você ir para a porta de um estádio, jogar pedra, ameaçando inclusive a vida de uma pessoa? Né? Pensa, não. É só pensar. Não precisa fazer muito esforço para isso, né? Agora isso tem, desde que futebol é futebol e não acaba, né? Incrível. Diga, Jorge. E esse comportamento selvagem do ser humano, de torcedores organizados, esse tipo de comportamento fez com que o técnico argentino, citei agora há pouco, o Ariel Holan, se desligasse do Santos. Sim. Porque você imagina, esses torcedores, esses vândalos vão para frente da residência do técnico no começo da madrugada, no fim da noite, após perder uma partida, jogando com o time em reservas, priorizando a Libertadores, e os caras soltam rojões, fogos, fazem um barulho realmente muito grande. A família do técnico se assustou, ele sentiu-se muito pressionado e acabou deixando o comando técnico do time santista, porque não está acostumado com esse tipo de situação, né?
Pois é, e eu também volto a fazer um apelo para o torcedor, a pessoa do torcedor. Se você tá com essa revolta tão grande dentro de você, é porque alguma coisa na sua vida não anda direito. Não é o futebol. O futebol é só um jogo. Pensa, cara, usa bem a cabeça, vê o que você pode mudar na sua vida e melhorar na sua vida, porque não tá correto isso que você tá fazendo. Pensa, é só um jogo de futebol. Jorge Vinícius, obrigado pelas informações do esporte. Amanhã o Jorge volta com a gente com a jogada aqui no Nova Manhã. E para encerrar, Mauro, na vida e no esporte a gente não ganha todo dia. Às vezes com derrotas a gente cresce para buscar grandes vitórias. Um abraço e a gente volta amanhã.